Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu hoje é sexta-feira, dia 12 de março, acho. E eu pouco tenho assistido a televisão porque alguns assuntos esgotam demais a gente, né? Embora seja necessário você estar sempre atualizado, mas eu acho que às vezes evitar alguns assuntos que são tão negativos, isso não te traz nada de bom para quem já convive de repente com situações dentro de casa que não favorecem. E mesmo que você não viva, né? Eu acho que é um momento de reflexão, obviamente, né? Eu acho que nós aprendemos muito através da dor, né? As coisas boas da vida, a gente às vezes lembra de agradecer, mas a gente costuma valorizar muito na perda. Mas se você acha que o Brasil está passando por um momento caótico na saúde, principalmente o SUS, em primeiro lugar, eu tenho total respeito por todos que estão adoecidos. Tenho amigas minhas que perderam familiares. Eu perdi meu compadre há 2 semanas para o Covid. Ou melhor, eu acredito que o Covid tenha sido a gota d'água para ele, né? Porque ele tinha comorbidades. Mas há muitos anos, nós familiares de pessoas com transtornos mentais enfrentamos esse problema de internações, tanto pelo SUS quanto por convênio. Em particular, você sempre dá um jeito e consegue uma vaga, né? Porque clínicas psiquiátricas são caríssimas. Há alguns locais que atendem convênio, se você falar que é pelo convênio não tem vaga, mas se você falar que é particular, na hora encontra-se uma vaga. O SUS, esse coitado que depende do SUS, não tem um local para ir, para ficar e se tratar. Eu gostaria de perguntar como que está a situação de pessoas com transtornos mentais e que precisam de um tratamento. Estando com Covid, como que tem sido feito esse tratamento? É diferenciado? Enfim, fica a pergunta lançada aí, mas eu acho que é um momento para que todos reflitam, até para quem não tem um familiar com transtorno mental, e eu vou falar aqui pela esquizofrenia, já que o meu ativismo é pela esquizofrenia, mas isso engloba todos os transtornos, né? Há muitas famílias nesse momento que não conseguem uma internação para o filho, não conseguem que o SAMU vá atender um surto psicótico, porque infelizmente o SAMU não tem o preparo suficiente e muitos profissionais, se é que eu posso falar que você é profissional, né, a ponto de você não querer atender uma emergência psiquiátrica. Eu acho que a partir do momento que você escolhe trabalhar com saúde, isso vai englobar tudo. Tudo bem, tem preferências, um vai se tornar médico, vai ser ortopedista, outro vai ser cirurgião plástico, oftalmologista, psiquiatra, mas eu acho que quando você vai trabalhar com emergência médica, né, você tem que estar preparado para tudo e não escolher o que você quer. Eu tive já experiência própria, né, de como é o atendimento às vezes do SAMU quando você precisa, ele não é. E nesse exato momento, né, tem famílias nesse Brasil todo precisando de um tratamento psiquiátrico para um familiar e não está conseguindo. E eu questiono, as pessoas morrem só de Covid? Né? As outras doenças permanecem, gente. As outras doenças continuam. Essas famílias continuam lutando para ter um tratamento adequado dentro das suas casas. Engraçado que eu vejo o povo da luta antimanicomial. Eu convido a muitos destes, né, os simpatizantes, os que aderem realmente à luta antimanicomial,
de que participem, inclusive, do meu grupo, e vocês verão quantas mães onde os filhos estão sem atendimento psicológico porque não conseguem psicólogos. Então é muito bacana, muito bonito você falar, né, sobre acabar com tudo, mas você não tem o atendimento. Mas isso aí é um outro assunto. Eu só queria, na verdade, fazer esse gancho aqui nesse vídeo, que eu não quero me estender muito, mas para que as pessoas reflitam. Todos nós estamos sujeitos a ter o Covid, todos nós estamos sujeitos a ter o câncer, todos nós estamos sujeitos a ter uma esquizofrenia, bipolaridade. A gente não sabe o dia de amanhã. Julgar é uma coisa assim tão fácil, né? Julgar de repente aquela pessoa que tem um transtorno mental. Como a gente percebe, né, nós que convivemos com isso, como que as pessoas tratam quem tem o transtorno ou o familiar. Parece que a gente tem parece que é uma coisa contagiosa, é impressionante. Mas cada um dá o que tem, né? E às vezes a dor te visita para te despertar. Então, cuidado quando você fizer um julgamento a respeito de patologias, porque você não sabe o teu dia de amanhã, você não sabe o dia de um filho seu, de um neto, um ser que você ama demais, que possa vir amanhã padecer de uma patologia grave. Então, vamos cuidar muito com o nosso julgamento e, em primeiro lugar, a gente tem que se informar muito, mas muito mesmo. E eu acho que a gente nunca sabe tudo, né? Por mais informações que você tenha, que você corra atrás, você nunca sabe tudo. Você está sempre aprendendo, sempre, com todos, com o profissional mais gabaritado ali, desde a pessoa mais simples. Todos têm algo para te ensinar, todos. Mas hoje eu queria falar aqui, eu saí bem, né, do assunto, mas falar a respeito de até que ponto nós devemos, como familiares de pessoas com esquizofrenia, passar a responsabilidade de, no caso da nossa morte, para um outro familiar seu cuidar. A importância da gente conscientizar a pessoa com esquizofrenia é uma responsabilidade enorme, não é fácil, né? Não é uma coisa assim da noite para o dia. Alguns aceitam rapidamente, outros levam anos, outros não aceitam nunca, mas a gente precisa estar sempre naquele ditado de água mole em pedra dura, e a gente tem que persistir, não pode desistir, porque de certa forma a gente tem que dar uma autonomia para essas pessoas. Muitas de nós têm, né, um familiar que possa cuidar no caso da tua morte. Ou até que você não morra, mas, a gente não sabe do dia de amanhã, o que pode acontecer com a gente, de ficar impossibilitada de cuidar. E é o grande medo das famílias, né, das mães, dos pais, do responsável direto. O que vai ser desse meu familiar quando eu partir? Ou se eu cair de cama e ficar aí, né? Então, enquanto a gente está nessa fase de adaptação, de aceitação, de conscientização, a gente tem que ser mais ou menos como esses, negociadores de sequestros. O cara tem que ter uma psicologia danada para entrar na cabeça lá do cara e fazer ele soltar vítimas sem que hajam, né, mortes, fatalidades, sem que ocorram fatalidades. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem, mesmo sem ter uma faculdade, porque algumas coisas a faculdade não ensina, você tem que ter uma astúcia muito grande, você tem que usar de artimanhas, de negociações, de barganhas, até você conseguir conscientizar. Mas o mais importante é você fazer a pessoa entender que ela pode ter autonomia, que ela pode levar a vida dela. E eu percebo que muitos, é o que eu digo, né? Existem casos e casos, lógico, existem casos mais severos que a pessoa realmente é totalmente dependente, alguns têm já uma deficiência intelectual também junto, então isso acaba agravando, daí realmente a pessoa não tem essa autonomia, mas
é muito importante que você passe a dar responsabilidades para o teu familiar, para que ele aprenda no dia a dia a ir se cuidando, né? Porque a gente tem por hábito, e eu vou falar agora como mãe, porque mãe geralmente é aquele coração mole, somos muitas mães a cuidarem, né? Mas também conheço muitos pais que cuidam sozinhos. Mas a gente tem por hábito, a gente botar debaixo do braço e achar que eles não são capazes de nada, além de passar um café, né? Mas é engano, viu? Às vezes eles conseguem e muito mais. Eles nos surpreendem em determinadas situações. Quando meu padrasto era vivo, o Kainan, ele foi passar um período com a minha mãe em São Paulo, de férias. Meu padrasto teve um mal súbito, caiu, e o Kainan, ele tomou frente de tudo. Ele que chamou o SAMU, né? Chamou a atenção da minha mãe, dizendo como é que pode vocês viverem sozinhos os dois e não terem telefones de emergência na geladeira, sabe? Tanto de SAMU quanto da polícia ou algum outro contato que vocês precisam fazer, porque não é só SAMU e polícia, às vezes um familiar ou um amigo próximo que você precisa que chame para te ajudar nesse momento. Então, naquele momento, sabe, foi aquele estalo assim, eu acho que não é nem o fato de pensar, eu posso, eu agora sou o dono da situação. Não, ele viu que no momento a minha mãe era frágil, a minha mãe estava vulnerável, meu padrasto sem sentidos, e ele era a única pessoa que poderia agir. Então a gente às vezes subestima demais essa capacidade deles. Então por isso é muito importante que você passe a dar autonomia também para o teu familiar, né? Responsabilidades. A gente sabe que tem algumas dificuldades, óbvio, né? A gente sabe que ainda em questão de trabalho fora existe uma dificuldade. A gente está tentando mudar isso. Tenho certeza que um dia isso vai mudar, né? Infelizmente as coisas são muito devagar. Não é só no Brasil não, né? E agora com essa pandemia o mundo parou, né? Então complicado. Mas é importante que você faça isso, porque também você tem que parar e pensar até que ponto é certo você ter um outro filho ou uma filha, estou falando como mãe, né? Pode ser qualquer outro familiar, e você falar, você vai cuidar do João na minha morte e pronto, né? E se essa pessoa tem, se não, né? As pessoas têm seus sonhos, têm seus planos, elas se planejam. Em algum momento existe isso na vida de todos nós. De repente quer fazer um curso fora, quer viajar, sabe? Quer namorar, quer casar, quer ter filhos, constituir sua família. A gente tem o direito de pedir isso, porque mesmo a gente dando essa autonomia, você passa por um processo longo. Como eu disse, nem todos têm, nem todos conseguem. E muito também, às vezes, é por culpa dos familiares que não incentivam. Porque eu vejo, assim, gente, eu percebo muito, principalmente na figura materna, tratarem os filhos como se fossem bebês. Muitas mães falam, é meu bebezão, é o meu bebê. Eles são homens, a maioria deles são homens. Se é uma criança, tudo bem você se referir dessa forma. Mas com relação a um homem, às vezes de 30 anos, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, não é bebê. É um homem. Ele pode ter, né, de repente, algumas limitações, mas ele é um homem. Então, e isso sem querer a gente passa para eles, sabe? Porque a gente fica mais ou menos como o dependente, né, da dependência química, da droga, a gente fica codependente. E parece que às vezes a gente tem tanto medo que eles criem asa e sigam a vida, que a gente faz com que eles se tornem nossos dependentes. Então, evita de se fazer alguma coisa, não deixa que eu faço e tal. Excesso de zelo, que nem sempre é bom, né? Eu sei que é um processo longo, não é fácil, mas que a gente tem que refletir, né? Porque
você tem que ver, você como mãe, é difícil, né? A gente como mãe, como pai, é difícil você abandonar, você abrir mão da tua vida em função de um filho, do teu familiar que está precisando. Mas é o que eu digo, de repente um outro filho seu, você tem o direito de fazer com que ele mude totalmente a vida dele, tudo bem, de repente fala, não, eu aceito, eu fico. Vamos supor no meu caso, né? Chego pra minha filha, Tatiana, fica com o teu irmão, cuida dele, tudo bem, eu cuido. Aí vamos supor que ela conheça alguém, né? Vai casar com esse cara e o cara fala, não, eu não aceito. Né? A gente como mãe, eu falaria, bom, então pode tomar teu rumo, tchau, porque não vou abrir mão do meu filho. Mas a gente tem o direito de fazer um outro familiar, um outro filho passar por isso? Não sei, né? É difícil. Eu falei pra minha filha, eu quero que você dê o suporte pro teu irmão. Mas por quê? Ela já tá com 40 anos, a minha filha. Ela não pretende casar, ela mesma diz que ela não pretende casar. Mas eu quero deixar tudo bem certinho, delimitado, para que ele possa se manter. Né? Para que ele possa ter a vida dele, que ele tenha a ajuda da irmã, direta e indiretamente, mas que ele tenha autonomia para tocar a vida dele, de pagar as contas dele, de pagar a pensão do filho dele, que atualmente sou eu que pago, mas isso tudo eu deixo para ele. Na minha pensão, a minha morte, passa para ele. Né? Mas eu já deixei tudo certo para ele. Você tem que ter responsabilidade de pagar as contas, e ele até que é bem responsável, sabe? Mas isso tudo é uma coisa que você, com o tempo, você vai trabalhando. Então, gente, deixar bem claro isso para todas vocês. Reflitam como você está conduzindo o teu familiar. Você está cooperando ou você está subestimando a capacidade dele? Você está super protegendo o teu familiar? Porque eu sinto que muitos acabam usando disso para viverem até na preguiça. E é preguiça. Tem os sintomas da doença? Tem. Isso sem sombra de dúvidas. Mas se você deixar, acabam também por não fazer nada. Né? E se você não incentivar, eles realmente não vão fazer nada. Então, vamos mudar um pouquinho, às vezes, o nosso comportamento, a nossa maneira de enxergar, né, o outro que está com um transtorno, mas que você avaliando, você sabendo se é um grau leve, moderado ou severo, até onde você pode ir nessas cobranças, obviamente. Né? Então, era isso que eu queria falar para vocês no vídeo rápido. E reforçando aqui, pessoal, lembrem-se que o mundo parou para o Covid, mas o mundo nunca parou para as pessoas com transtornos mentais. É com muito respeito, sabe, que eu me compadeço das famílias que perderam familiares para o Covid. De forma alguma eu tô, sabe, desmerecendo a atenção de forma alguma, mas a gente também tem que parar e pensar nas demais doenças. Mas talvez esse seja um momento muito propício para falarmos a respeito da saúde mental, uma vez que muita gente está sofrendo agora, não apenas de ansiedade, de depressão. O caso de suicídios aumentou bastante. Muitas famílias, muitos arrimos de família perderam seus empregos. Né? Pessoas que não sabem o que fazer da vida, não sabem como alimentar um filho, uma família, enfim. Ou até si próprio, mesmo que seja sozinho. Né? Todos temos responsabilidades. Então, já que nesse momento o mundo está experimentando algum transtorno mental, talvez seja a hora da gente parar e pensar como tem sido conduzida a saúde mental no mundo. E deixando a vergonha de lado, deixando o preconceito de lado. Rótulos são para produtos, não para pessoas. Ok, pessoal?
vamos refletir. E eu espero que vocês compartilhem o vídeo, que vocês possam se inscrever no canal, né? Porque é importante divulgarmos e falarmos cada vez mais a respeito de transtornos mentais. Como eu disse, em especial eu falo sobre a esquizofrenia porque é o que eu enfrento, né? Mas também a esquizofrenia pode trazer a nós, pessoas ligadas diretamente, uma depressão profunda. Tá ok, pessoal? Bom final de semana para todos, obrigada por terem me ouvido e deixem aqui a sugestão de vocês para um próximo assunto. Tchau!